Olá, meus irmãos, paz eterna, graça e paz para todos. Meus irmãos, é um prazer estarmos aqui mais uma vez com mais um vídeo nesse canal que tem crescido a cada dia. Eu quero agradecer pela sua vida e você tem inscrito nesse canal, tem divulgado essa mensagem, tem comentado também, e é um prazer sempre estar junto com vocês, crescendo no conhecimento do Evangelho que foi pregado em todo o mundo. Para você que está chegando agora, meu nome é Simar Rodrigues, moro em Unamar, Cabo Frio. Reunimos aqui na Rua da Raposa todos os domingos para falar desse evangelho, mesmo que eu falo aí no YouTube. E é um desafio muito grande para esse local onde existe várias denominações, que é o contrário essa mensagem. E até concordo com eles, porque para pregar esse evangelho, para anunciar essas boas novas, ele não pode estar ligado a uma religião, a uma instituição. Eles precisam estar fora da caixinha. E geralmente o povo do mundo inteiro, eles foram ensinados a não questionar. Mas graças a Deus que através da mídia social, essas boas novas têm chegado em vários pontos do mundo, né? Já veio da Europa para cá, chegou até nós. E hoje na Europa, hoje isso é normal, essa mensagem que o povo entendeu que não tem vinda de Cristo, não tem diabo. O que existe é um reino eterno implantado para sempre, onde o próprio Daniel dizia: o seu reino é um reino eterno e nunca teria fim. Então nós descobrimos essa boa palavra e hoje nós anunciamos esse evangelho, obra consumada, pecado perdoado, dívida paga, arriscada. Nós já nascemos dentro dessa atmosfera do mundo regenerado. Então hoje nós estamos com um tema aqui bem conhecido para aqueles que já conhecem esse evangelho, é o reino eterno de Deus implantado sobre a humanidade. Nós não defendemos uma religião. Qual é a metodologia que nós defendemos hoje? O preterismo não é uma religião, não tem dono também, não quer lucro, é apenas um método de estudo, uma metodologia de estudar a Bíblia, respeitando o público, o tempo, o autor e para quem ele foi escrito. E hoje estamos aí com esse tema. Na casa do meu pai há muitas moradas. Por quê? Baseado nesse texto, eu vivi mais ou menos 15 a 20 anos esperando Jesus voltar, porque ele disse que na casa do meu pai há muitas moradas. E ele iria preparar lugar e quando ele voltasse, ele nos levaria para ele mesmo, para uma eternidade. E até nós brincávamos dizendo que como seria a nossa casa lá na eternidade, né? Na inocência, né? Sem conhecimento. João capítulo 14, versículo 1, que diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Então Jesus está dizendo: não se turbe o coração, não se apavore, crede em Deus e crede também nele. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E antes de nós começarmos aqui na mensagem, você que não é inscrito, inscreve aí nesse canal, aperte a opção todas, divulga essa mensagem e também comente lá e não esqueça de dar o joinha, para que o YouTube possa lançar e recomendar esse vídeo para outras pessoas. Então, meus irmãos, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também nele, em Jesus. Na casa do meu pai há muitas moradas. E uma pergunta que eu começo fazendo: onde era a casa do pai antes da cruz?
Será que era na eternidade? Ou será que um dia nós vamos para a casa do Pai? É o que nós vamos descobrir nesses textos. João 18, 20, que diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu tenho falado abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se congregaram, e nada falei em oculto. Então Jesus, o ponto de ensinamento de Jesus era na sinagoga, no templo e no monte. De manhã cedo no templo e à noite era no monte. E em algumas sinagogas também. Lucas 21, que diz assim, versículo 37. Ora, de dia ensinava no templo, e à noite saía, pousava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele no templo de manhã cedo para ouvir. Onde era a casa de Deus antes da cruz? Só para nós entendermos que as pessoas levantavam cedo e iam ao templo que Jesus estava ensinando lá todos os dias, segundo o que nós lemos aqui. O templo ali era representado como a casa de Deus. Então, onde era a casa de Deus antes da cruz? Era o templo em Jerusalém. Nós vamos ver aqui, Mateus 21, 13. E disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a fazeis covil de salteadores. Então estava escrito na lei de Moisés que a casa do Senhor era casa de oração, mas aqueles fariseus, aqueles saduceus, eles estavam fazendo da casa de Deus de comércio. Então até aqui nós temos uma pista que Jesus tinha como casa de Deus o templo em Jerusalém. Então quando você vai ler João lá 14, não se turbe o vosso coração, na casa do meu Pai, então a Bíblia está afirmando que a casa do Pai era o templo de Jerusalém. Mateus 12, 13 diz, ele porém lhe disse, acaso não leste o que fez Davi? Quando teve fome, ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus e com eles comeram o pão da proposição, que não era lícito comer nem a seus companheiros, mas somente aos sacerdotes. Então, mais uma vez, a Bíblia está dizendo, afirmando que o templo era a casa de Deus. E baseado nesse versículo, meus irmãos, formaram uma teologia futurista que Jesus foi preparar lugar. Na casa do meu Pai há muitas moradas, mas ele esquece, não tem esse conhecimento, que a casa do Pai era o templo de Jerusalém. E se você entender que quando Jesus disse que na casa do meu Pai há muitas moradas, você vai cair a ficha e vai ver que Jesus não estava falando de uma eternidade longe daquela situação ali. Então as pessoas hoje, eles dizem que olha, na casa do Pai ele foi preparar e vai voltar para nos levar. Ele não está dizendo isso, ele está dizendo que lá em Jerusalém, na casa do Pai, o templo de Jerusalém tinha muitos lugares. Nós vamos chegar lá. Hebreus capítulo 3, versículo 12, que diz assim, como ele foi fiel aos que o constituiu, assim como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Então Moisés, em primeiro lugar, quando Moisés viveu, não tinha o templo ainda, mas tinha os tabernáculos, as tendas, que era considerada a casa de Deus. Então Moisés foi fiel na casa de Deus, dentro daquele parâmetro
a qual Deus constituiu para ele. Versículo 3. Pois ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que se havia de anunciar. Então Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. E onde era a casa de Deus? Era numa eternidade? Era em outro lugar? Ou era dentro daquele conceito judaico? Dentro daquele conceito judaico, baseado nas leis dele, de Moisés. 1 Crônicas 6:48. Mas Arão e seus irmãos, os levitas, foram designados para todo o serviço do tabernáculo da casa de Deus. Então, nós estamos provando aqui nesses textos que tanto os levitas como os servos ali, eles foram fiel nos serviços ali dos levitas e dos sacerdotes, zelaram pela casa de Deus. Lucas 2:48. Quando a viram, ficaram maravilhados, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que procedeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansioso, te procuramos. Respondeu-lhe ele: Por que me procurais? Não sabeis que eu devia estar na casa do meu pai? Então Jesus sempre afirmou que a casa do Pai era o templo de Jerusalém. E como é que hoje nós vamos esperar uma vinda de Cristo dizendo que ele foi preparar lugar e lá um dia nós vamos morar na casa do Pai? Então, quando Jesus ele disse em João 14, 1, e diz assim: Não se turbe os vossos corações, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, o templo estava em Jerusalém. Quando o povo sentava para ouvir a palavra de Deus, ali estava as moradas. Na casa do meu Pai, no templo em Jerusalém, há muitas moradas. Então, quem era essas moradas que estava dentro da casa do Pai? Quando Jesus reunia de manhã cedo ali, na casa do Pai, quem era a morada de Deus? Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, quando Jesus disse que na casa do Pai há muitas moradas, ele está dizendo: na casa do meu Pai tem muita gente que vai ser morada de Deus. E se eu for e preparar os lugares, porque o homem estava afastado de Deus. Deus ele marcou aquele lugar para habitar, para ouvir a oração do povo antes da cruz. Mas depois que ele concluísse a morte, pagasse o preço, e pagasse a dívida e rasgasse a dívida, ele iria levar o homem de volta para Deus. Não levar para uma eternidade e esperar que viesse o arrebatamento. O arrebatamento era tirar daquela posição de Adão para a morada de Deus. E no ano 70 Jerusalém caiu e ali Deus passa a habitar completamente no homem, depois que a lei é destruída. Porque em Apocalipse está dizendo assim: aquele que estava sentado no trono, eis que eu faço novo todas as coisas. Eis aí o tabernáculo de Deus com os homens.
eu habitarei neles e eles comigo, e assim andemos juntos. O versículo 2: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Jesus estava afirmando, meus irmãos, que na casa do Pai, em Jerusalém, tinha muitas pessoas que era a morada dele. Ele iria preparar um lugar para que, quando ele vai para a cruz, ele prepare esse cenário no mundo espiritual. E a Bíblia diz: se eu for, eu voltarei e farei morada em vós. Eu e o meu Pai viremos e faremos morada em vós. Então Jesus não foi para a eternidade preparar lugar. Ele só venceu a morte, deu fim ao pecado. Quem tivesse na lei sofreria o juízo no ano 70. Aquela barreira iria cair por terra. E quem estava em Cristo já era morada de Deus. Então você que espera um dia ir morar na eternidade ou na casa de Deus, você saiba que Jesus ele preparou um lugar na cruz. Da cruz para frente, a Bíblia diz que muda o cenário. Jerusalém já não era mais a habitação de Deus. Deus agora ele passa a tabernacular no homem. Então, antes da cruz, a casa de Deus, que a Bíblia diz, era o templo de Jerusalém. E quando ele prepara o lugar, já muda o cenário, que o homem passa a ser a morada eterna de Deus. E hoje, Simão, que lugar que ele foi preparar? Não, meus irmãos. O lugar já está preparado, já tem morador, que é a nossa vida. Deus, ele habita em nós. Então, na casa do Pai tinha muitas moradas, mas ela estava vazia. Porque o pecado fazia a separação, porque aquelas moradas, ela estava condenada à morte, a separação de Deus por causa do pecado de Adão. Mas quando João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo, que vai tirar a maldição, e o homem vai passar a ser morada de Deus. Tá bom, meus irmãos? Esse é o vídeo de hoje, um vídeo bem curto, mas com bastante entendimento para você entender que a casa de Deus, antes da cruz, era o templo em Jerusalém. Na próxima mensagem, nós vamos dar continuidade a essa, dizendo, depois da cruz, Deus já não habitava mais, já não tinha trato mais com o templo feito por mão de homens, mas o ser humano, ele foi transformado em morada eterna de Deus.